E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso querido Sonar. Sonar, que é essa ferramenta que eu amo e eu fiz com tanto carinho. Seguinte, vou falar aqui para vocês agora sobre análise pré-live, tá? Análise pré-live. A análise pré-live tem que se tomar muito cuidado com ela, tá? Muito cuidado com ela, por quê? Porque em jogos de Copa, a análise pré-live ela fica prejudicada. Porque você não sabe o quão sério aquele time está levando aquela Copa, você não sabe se ele vai entrar com a escalação principal. Enfim, tem inúmeros fatores, além dos fatores de que se o time depende daquele resultado, se ele depende de um gol, isso prejudica algumas estratégias. Então fica mais complicado você confiar na análise pré-live. Não quer dizer que você não possa operar, mas a análise pré-live fica prejudicada. Então nesse momento, tá? Nesse momento, a nossa análise pré-live é somente de jogos de liga, tá? De liga. Não tem análise pré-live para jogos de Copa. Até tem, tá? Até você vai achar um ou outro jogo de Copa aqui com análise pré-live, mas você vai ver lá, ou vai estar faltando informação, ou a informação que tem lá não se pode confiar tanto, porque o número de jogos também é pequeno, né? Porque uma Copa vai ter ali a fase de grupos, com 3, 4 jogos, sei lá, 6 jogos, talvez. E depois vem o mata-mata, e aí o mata-mata já é outro campeonato, é outro torneio, né? Ou então tem Copa que é somente mata-mata, né? E aí os times ficam mais agressivos, e aí quem joga, já quem aposta anda já não dá para fazer. Então tem uma série de fatores ali, de particularidades, né? Com relação à Copa que a análise pré-live ela fica dificultada, beleza? Então, um ótimo exemplo disso acho que é um jogo que aconteceu em 2017, Barcelona e PSG, né? O Barcelona, se não me engano, tinha perdido de 6, não, de 4-0 ou de 5-0 e precisava fazer 5 gols de diferença, né? Ou seja, como que você imagina que um time que perdeu aí de 4-0 numa semana, na outra semana vai fazer 5 gols de diferença no outro, ele foi lá e fez. Obviamente que esse é um exemplo absurdo, mas para você ver como a fase de mata-mata, os jogos de Copa, eles têm um ingrediente ali que a análise pré-live ela não consegue lidar muito bem, tá? Isso não é só o Sonar, né? Todo mundo, qualquer ferramenta, SofaScore, qualquer estatística que você for pegar, análise pré-live não vai ser tão precisa quanto para jogos de liga, beleza? Dito isto, vamos agora ver como que a gente faz a nossa análise pré-live aqui no Sonar. Quando você entrar aqui nas partidas, aqui nos jogos de hoje, nos não iniciados, tá? Vai ter aqui os jogos com análise pré-live, vai ter esse botãozinho aqui, ó, análise pré-live, certo? Ó, você tá vendo aqui, ó, liga de essa Copa aqui não tem, essa Copa aqui não tem, essa Copa do Rei aqui até tem, né? Copa do Rei da Espanha até tem, mas não é confiável, tá? Esses números aqui não são confiáveis, tá? Não são confiáveis. Aqui a gente tem um TS-Score aqui de 8.12, mas não dá para fazer nada baseado nisso aqui, certo? O melhor que você pode fazer a melhor análise que a gente tem para isso é a análise de IA, que aí ela dá todo um contexto do jogo para que você possa fazer a melhor operação possível aqui, você sabe onde realmente você está entrando. Aí sim, aí a análise de IA pega todo o contexto do jogo e joga aqui para você, tá? Mas esses números aqui, eles não vão dizer muita coisa, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, o Valência, por exemplo, perdeu aí do Real Madrid, né? Perdeu de 2-1 de virada aí no finalzinho do jogo, no último jogo, né? Então, o Valência, ele tá em, acho que 18º no campeonato, na La Liga, nesse momento, tá? Aqui na posição da tabela nem tem, né? Da Copa do Rei. Então, o que é que ele diz aqui, ó? Para apostas, uma opção interessante pode ser under 2.5 gols, com odds de 1,68, considerando margem estreita. Ademais, a opção de double chance para vitória ou empate do CD Eldense paga 85, oferecendo uma proteção extra, dada a performance defensiva da equipe em casa. Então, a performance defensiva que ele está pegando em casa aqui não é a performance desse campeonato, ele está pegando a performance defensiva da liga que o Eldense joga, tá? E aí, quando você pega
quando você pega, não é o caso, né, porque eles dois são da Espanha, mas quando você pega, por exemplo, times que são de países diferentes, fica muito difícil você fazer esse nivelamento. Ah, beleza, a defesa dele é boa aqui, mas aqui mais o peso da liga aqui é diferente, né? Ou então até mesmo do mesmo país, por exemplo, um time da terceira divisão contra um da primeira divisão. Tem a defesa muito boa, mas lá na primeira divisão, dificilmente a defesa dele vai ser boa, né? Então, tem que realmente tomar cuidado. Então, para você ter uma análise, um contexto do que é bom aqui, do que fazer nesse jogo, leia a análise de IA que ela vai te orientar da melhor maneira possível, tá? Da melhor maneira possível. E essa análise de IA aqui, ela é feita com base em dados históricos da temporada e também da Copa, tá? Mas é aquilo que eu te volto a dizer. Copa é um jogo que tem que se operar com muito cuidado, não dá para entrar pré-live, entre sempre no live, tá? Eu não gosto de entrar pré-live no jogo de Copa, entre sempre no live, beleza? Então tá, esse aqui foi exemplo de um jogo que eu, por exemplo, não vou levar muito em consideração a análise pré-live, tá? Então tem, ó, lá Liga 2, deixa eu ver se tem, aqui já é Liga, segunda divisão, aqui a gente já tem números, esses números são confiáveis, e principalmente o seguinte, um alerta, ligas que estão no seu início, esses números para você levar em consideração também a partir da quinta rodada, tipo, por exemplo, teve Copa do Nordeste agora no final de semana, não fiz nada, tá? Porque os times estão em início de temporada ali, você não sabe como que eles voltaram, os caras estão entrando em forma, ninguém sabe o que eles fizeram nas férias, então é bom você sempre deixar sempre deixar que a liga ganhe ali uma maturação de 5 a 10 jogos. A partir do quinto já dá para ganhar uma certa confiança, mas a partir de 10 jogos é o cenário perfeito. Bem, vamos lá. E aí você tem de novo aqui a análise de IA. Vamos ver o que é que ela diz aqui no final. Ela sempre vai te dar aqui, ela vai fazer um apanhado e no finalzinho ela vai te dar aqui um insight, né? Algumas dicas de aposta. Então aqui, ó, para apostadores, considerar as apostas em under 2.5 e a possibilidade de mais escanteios parece ser uma estratégia fundamentada nos dados. Além disso, a aposta dupla a favor do CD Tenerife para ganhar ou empatar. 1.85 pode ser uma aposta segura. Esteja atento aos fatores. Então você pegou o viés aqui, né? Ele pediu para você, ele falou que uma aposta dupla, ou seja, um lay no levante, né? Ele fala que a aposta dupla no Tenerife, eu gosto de fazer lay na zebra, no caso, né? Então aqui um lay no levante, tá? Um lay no levante seria uma aposta boa, tá? Mas quando eu venho aqui para os dados do T-Score, tá? Do T-Score aqui, eu não vejo essa possibilidade de fazer um lay no levante. Por quê? Porque o Tenerife tem um T-Score baixo. Então não é interessante para mim isso, tá? O que eu procuraria aqui, dependendo de como for o live, seria fazer um lay no Tenerife, certo? Fazer um lay no Tenerife, certo? Então quer dizer que a análise de IA tá errada? Não, a análise de IA não está errada, ela está além dos dados, porém, a análise de IA, ela não faz o T-Score, que o T-Score nada mais é do que a minha análise pré-live, onde eu tento superar a análise das casas de aposta. Porque a análise das casas de aposta é basicamente fazer o que a IA fez aqui. E para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que superar essa análise, encontrar os gaps. E através do T-Score, eu consigo encontrar esses gaps, tá? Então aqui, por exemplo, se eu tenho um time que ele é ligeiramente favorito, é que ele nem é favorito, né, o Tenerife, ele nem é favorito, tá? Mas se eu tenho um time ali com a odd mais equilibrada, de equilíbrio para baixo, com um T-Score abaixo, é mais interessante eu entrar abaixo, lei aquele time, ou seja, que no caso seria um lei Tenerife, tá? Não quer dizer que eu vá fazer isso, mas se eu fosse fazer algo, seria isso, tá? Para mim não é o cenário ideal, porque o Levante tem um T-Score baixo também, certo? E aí aqui, ó, a gente pode ver alguns números que confirmam isso, ó. Pontos ganhos por jogo, baixo nos dois, tá? Pontos ganhos por jogo no HT, baixo também, não é um número alto, ali um número bom seria a partir de 2, aqui está quase 2 para os dois, né? Então o melhor desempenho dele talvez seja aí no primeiro tempo. A expectativa de gols. A expectativa de gols é o que aquele time
gera de oportunidades de gol, tá? Ou seja, a cada lance é gerado, esse lance é contabilizado uma expectativa de gol, tá? Aquele lance recebe um score de expectativa de gol, tá? Por quê? Porque nem todo chute a gol é igual. Tem chute que é feito a 50 metros, tem chute que é feito a 2 metros de distância, certo? Então isso dá pesos diferentes na expectativa de gol. E aí durante a partida, durante o torneio, essa média de expectativa de gol vai sendo contabilizada e a gente chega nesse número aqui, tá? Então é expectativa de fazer gols, tá? Em um 26 para um e um 24 para outro. É uma expectativa muito baixa. E o que eles têm entregado de gol? Entregado de gol. O que eles têm entregado de gol? Menos que isso. Ó. A expectativa do Tenerife está 1.2, mas ele só está entregando 0.8 por partida. Tá? Isso é muito baixo, é menos de um gol por partida. Enquanto que o Levante tem expectativa de 1.24, mas só está entregando 0.9. Tá? Que é a quantidade de gols por partida. Certo? Basta você passar o mouse aqui ou pressionar, que você vai ver aqui a descrição do que significa esses dados, tá? Essas siglas, beleza? Aí aqui a gente também tem o XGA. O XGA é o contrário, é a expectativa daquele time tomar gols. Então, aqui no caso, o XGA do Tenerife é 1,15 e do Levante é de 1,45. Lembrando que esses números são para jogos, esse número aqui é para jogo fora de casa e para jogos dentro de casa, tá? Ou seja, no próximo jogo do Levante, se for em casa, esse número aqui provavelmente vai ser diferente, tá? E aí, beleza. Aí aqui, ó, os gols que ele toma, certo? Aqui a gente tem gols tomados por partida, a média de gols tomados por partida. Então, o XGA tá 1,15, ele tá tomando menos gols do que o esperado. Tá? Menos gols do que esperado. E aí ele tem uma defesa sólida, né? Ele tá tomando pouquíssimos gols. Mas em contrapartida ele faz pouquíssimos gols. Então não é um time de confiança. Tá? Não dá para ter confiança nesse time, certo? A não ser se você for fazer uma partida under, de repente pode valer a pena. Se eu tenho um time que marca pouco e toma poucos gols, under. Do outro lado eu também tenho um time que marca pouco e toma poucos gols, under. Tá? Não estou dizendo que é para fazer isso, eu não vou fazer isso, porque under não é uma estratégia que eu tenho feito aí com muita frequência, tá? Mas se eu fosse fazer algo, também seria uma estratégia que eu levaria em consideração, tá? E aí, ó, você vê aqui, ó, vitórias dentro de casa, 25%, só 25% das vitórias das partidas ele ganhou em casa, e o Levante ganhou 30%, também muito fraco o desempenho. Em 50% das partidas eles fazem o primeiro gol, tá, os dois times. E a posição na tabela, olha só que interessante aqui, ó. Se você olha só para a posição da tabela, se você olha somente para a posição da tabela, você vai apostar no Levante. Você talvez até faça um bet no Levante, tá? Porque, ó, um é o 8º na tabela, o outro é 22º. Mas aí você não sabe qual é o T-score. Pode ter certeza que muita gente vai fazer essa aposta aqui. Vai ver o Levante lá, 8º na tabela contra o 22º. Pô, isso aqui vai dar bom demais. Franco favorito. E ainda vai dizer assim, essa odd aqui tá mal calculada pela casa de aposta. Ele era para ser favorito, essa odd aqui era para estar 1.8. Mas não é isso, tá? Não é só a posição na tabela. Aqui você tem um número de como esse time performa fora de casa, e ele performa mal fora de casa, tá? Em confrontos diretos, o Levante tem aí uma certa vantagem de 33% contra 17%, e 50% das partidas deram empate, tá? Aqui o histórico das últimas partidas, certo? O Levante só ganhou uma das últimas 5, e o Tenerife ganhou 2 das últimas 5, certo? Aí vem aqui a probabilidade de gols, tá? IBTTS, olha só o que eu falei lá. É confirmado aqui pela probabilidade no over 2.5. Isso aqui está mais para uma partida under. Só apenas 32%, tá, de probabilidade de ter uma partida com mais de 2 gols. Tá? Over 1.5 tá de 55% também muito baixo. Já no over... no over HT, ó, também baixo, 57%. E já no segundo tempo, 73%. Ou seja, essa partida
Ó, essa partida aqui vai acontecer no dia 30. Tá errado isso. No dia 7 do 1. Tá? No dia 7 do 1. Essa partida vai acontecer no dia 7 do 1. Então, vou dar um certo prognóstico aqui. Essa partida tende a ter um primeiro tempo morno, com os gols saindo no segundo tempo, entre 1 e 2 gols. Beleza? Então, se você está vendo esse vídeo depois desse dia, você pode voltar lá na data, pesquisar por esse jogo e ver o que aconteceu. Tá bom? E olha só, over 1,5 no segundo tempo, e aí não deve sair muitos gols no segundo tempo, tá? Não deve sair muitos gols no segundo tempo, porque o over 1,5 do segundo tempo ainda é menor do que o do primeiro tempo. É de 22% só. Tá? É de 22%. Então, deve ter um primeiro tempo morno, talvez um gol, mas a probabilidade maior de sair mais gols ali no segundo tempo. E pode ser que o primeiro tempo seja até um 0-0. Beleza? Então, é assim que a gente analisa a partida, mas eu resumi tudo isso aqui que eu li para você. Tudo isso aqui que eu resumi que eu li para você agora, eu resumi no TS-Score. Tá? O TS-Score é um resumo de tudo isso aqui com a pontuação. Tá? Então, eu dou a pontuação para o time. Alex, e qual que são as faixas de pontuação? Até 4 é uma pontuação baixa, certo? Uma pontuação baixa não vai a favor daquele time. A partir de 4, ele já começa a ter uma confiança média, tá? Confiança média. A partir de 6,5, boa confiança já dá para operar a favor daquele time, tá? A partir de 6,5, dá para ir a favor daquele time, pegar um vovô, pegar o primeiro gol, principalmente se o número dele aqui tiver bons de gols no primeiro tempo, que é mais Draquito, Lei Zebra, tá? Dá para fazer tudo isso com esse TS-Score aqui, beleza? Lembrando que o TS-Score tem que ser confirmado na live, né? Então, não é só que você viu o TS-Score que você vai chegar lá e fazer. Eu ainda não validei isso, se dá para fazer na pré-live, tá? Então, você vai pegar aqui o TS-Score, aí você vai chegar lá, como eu já expliquei nas aulas anteriores, você vai aqui ativar, ó, eu quero operar a favor do favorito. Pá, aí você vai colocar aqui. Ou então você viu que o favorito tem um TS-Score baixo e o TS-Score dele é equilibrado com o TS-Score da zebra. Aí você vai chegar aqui, eu quero operar a favor da zebra. Entendeu? E aí você vai fazendo seus treinos. E é isso. Vamos fazer mais uma análise para live? Vamos aqui por data. Vou colocar no domingo, porque teve bastante jogo, né? Vou colocar aqui dia 5. Carrega. Beleza, carregou aqui, ó. Vamos pegar uns times mais batidos, né? Batidos não, mais desconhecido. Então, vamos pegar aqui um time. Mais desconhecido, né? Ó, Bodihunspor. Odd de 1,9 contra Kayserispor, tá? Contra Kayserispor. Odd de 3,70, ele empatou dentro de casa na Super League, Liga da Turquia. Tá, vamos ver aqui o que é que a nossa análise pré-live diz. Olha só, olha o TS-Score desse time. 3,65 contra 3,03 da Zebra, ou seja, TS-Score equilibrado, mas a odd não, tá? Mas a odd não, ou seja, seria uma ótima oportunidade de você entrar contra o time da casa, né? Contra o favorito, tá? Principalmente confirmando aqui na pré-live, ó, que o jogo estava equilibrado, então dava para você pegar essa correção. Eu explico lá nas outras aulas como entrar o favorito. Vamos ver aqui como que está a análise pré-live desses times, né? Vamos ver. Ó, pela posição, tá? Pela posição na tabela, eu já vejo que só pela posição, para mim a odd já não se justifica, tá? Porque um é 17 na tabela e outro 16. É tanto que teve ajuste da odd depois, ó, foi para 2,15, tá? Não tava 1,9, foi para 2,15 a odd, certo? Então eles ajustaram depois. Mas mesmo assim ainda era favorito, né? Ali até 2,30 é um favorito. Você pode considerar favorito. E aí aqui a gente vai ver os números, por que tá tão baixo esse TS-Score aqui. Então, ó, pontos ganho em casa, 1,22, pontos ganho no HT, 1,44, 1,30 aqui no XG, tá? A expectativa de gols.
O XGA é baixo e ele leva poucos gols mesmo, tá? Mas ele faz poucos, ó, tá fazendo um por partida, né? Enquanto que o outro time também faz pouquíssimos gols, mas leva um pouquinho a mais, tá? Leva um pouquinho a mais e talvez por isso que o mercado tenha precificado isso aqui, tá? Isso aqui, essa odd aqui. E aí você vê que o chess score realmente dele tá mais baixo, tá? Vitória só 33% contra 22%, papapá. E aqui tem imprevisibilidade, ó. Aqui tem imprevisibilidade do time, tá? Aqui na imprevisibilidade, a gente tem o seguinte: o que a gente previu para aquele time, qual a chance que tem disso acontecer, se ela é baixa ou se é alta, tá? Se o time tem uma imprevisibilidade muito alta, ali a partir de 70, que é o caso aqui do Kayserispor, tá? A imprevisibilidade dele é alta. Então, o que a gente prevê pode dar errado muitas vezes, tá? Pode dar errado muitas vezes, porque esse time ele vai tender ou a fazer muitos gols ou a tomar muitos gols de forma excessiva. Porém, como ele não tem um XG alto, não faz muitos gols, né? Aqui, ele tem tendência a tomar muitos gols em sequência, tá? Então, aqui, no máximo que eu faria aqui seria um lay ao favorito, tá? Mas não operaria essa partida também, não. Tá? Então você vê que operar uma partida, né? Você operar uma partida é uma questão de garimpo, tá? É uma questão de garimpo mesmo. Vamos aqui no jogo do Fulham, ó. Odd 1.5 e odd 1.5 contra odd 5 na Premier League. Tem os melhores times da Europa, né? Então olha só como o chess-score te fala muita coisa aqui. O chess-score dele tá 4, ou seja, já é um time ali intermediário, tá? Contra esse Ipswich aqui que tá ali perto da zona de rebaixamento, ou tá na zona de rebaixamento. Acho que ele tá na zona de rebaixamento aqui no 18º lugar. Certo? Olha só. Fulham melhor o jogo inteiro, mas estava perdendo até o finalzinho do segundo tempo. Até o finalzinho do jogo ele estava perdendo. E o que é que mostra essa ineficiência em fazer os gols? O que é que mostra essa ineficiência? O chess score baixo, né? O chess score está baixo aqui. Aqui é onde começa ali a fase intermediária, mas ainda é baixo, certo? Não dá para confiar aqui. Confiar mesmo somente a partir do 6.5. Então, levou aí um belo sufoco, né? Tava perdendo aí, ó. Levou o primeiro gol, levou 2-1. E foi que foi. Vamos ver aqui os números. $4.262, né? Aqui 1.485, 5.5. E aí você vê. PPG intermediário. PPG no HT também intermediário. XG bom. Tá bom. Bom até. E tem feito 1,5 gol por partida, né? 1.64 por partida. Contra o Ipswich aqui. E aí o que é que faz isso aqui, ó? Aqui o gols tomados por partida do Ipswich 1.9, tá? 1.9. Enquanto que os gols tomados por partida do Fulham, tá? 1.5. Ou seja, nessa partida ele levou meio gol acima da média, né? Meio gol acima da média, tá? E o que é que você faria nessa partida, Alex? Eu não faria nada nessa partida, tá? Não daria nem para entrar um lei zebra, porque o Ipswich tem um score muito baixo aqui, o chess score do Ipswich, tá? Eu não faria nada mesmo, aqui, a não ser que o Fulham demonstrasse, na live, uma superioridade acima do chess score dele, né? Ali, que eu considero acima do chess score dele, e me desse uma oportunidade de vovô, uma oportunidade de lei zebra, tá? Um Draquita ali no primeiro tempo, mas jamais buscando o primeiro gol do Fulham. Eu jamais entraria buscando o primeiro gol do Fulham, justamente porque eu poderia tomar aí um contra-ataque e levar esses gols. Beleza? E aqui o que é que diz no Oceano? Ó, se você defensivamente for enfrenta dificuldades, não, que eu acabei de falar, eu poderia tomar um contra-ataque. Ó, defensivamente for enfrenta dificuldades, com uma média de XG contra de 1.2, tá? Em casa. Enquanto o Ipswich tem a média XG contra de 1.75, ou seja, os dois têm uma defesa frágil. Então, dois times com defesa frágil, de repente fica bom ali um over, né?
mas esse score ainda não existe, eu vou fazer esse score também para sentar no overloads. E agora a gente vai para a nossa última análise, tá? Vou pegar um outro jogo aqui, porque já estou me estendendo demais. Vamos para a nossa última análise, vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar aqui uma análise que tem favorito, ó, Sunderland. Vamos ver aqui o Sunderland. Ó, Sunderland já tem um score bonitinho aqui, ó, 6.8. Você vê que ele já mudou de cor, tá quase verde, né? Quase verde, ó. Contra um 2.34. Esse 2.34 aqui, ele deveria ter um odd de 10, tá? Deveria ter um odd de 10 ali. Então aqui essa odd aqui tá, ó, um chuchu pra nós. Chuchu não tem gosto, né? Tá maravilhoso. Tá supimpa. Então vamos lá, ó. Olha os números aqui. Aí a gente começa a ver os números, né? Porque que o Sunderland tem esse score aí, ó. 2.3 em casa, 2.15 no HT, um XG de 1.59, um XGA de menos de um gol por partida, e ele toma ainda menos, ele toma só 0.6 gols por partida, tá? Gols por partida. E ele faz 1.69. Ele faz 1.69. Olha só que time gostosinho para se operar. Eu nem sei quem é esse time. Nem sei quem é esse time, tá? Sincero, realmente não sei quem é esse time. E do outro lado a gente tem, olha só, PPG aqui, ó, 0.54 fora de casa, 1.31, mas ele já é mais forte no HT. Aí, ó, XG dele, menos de um gol. E o XGA, quase 2 gols por partida. Quase 2 gols por partida. Gols feitos, ele faz 1 por partida, e gols tomados, ele toma mais de 2 gols por partida. Mano, isso aqui tá dado, tá de graça. E o Chesscore já identificou isso aqui pra você. Você não precisa. Esquece esses números aqui de baixo. Esquece esses números daqui de baixo. Você não precisa dele. Foca no Chesscore. O Chesscore já leu tudo isso aqui pra você e deu a pontuação. Acima de 6.5 é caixa. Acima de 6.5 é caixa. Tá? A odd desse Portsmouth aqui deveria estar 10. Deveria estar 10 com esse desempenho aqui. É 10. Entendeu? É um odd 10. Beleza? E a do Sunderland deveria ser mais baixa. Deveria ser 1,30. Então isso aqui tá dado. Tá dado. Tá maravilhoso isso aqui. Beleza? Então, e a imprevisibilidade, olha só. A imprevisibilidade do Sunderland é baixa, enquanto a do Portsmouth é alta. Então isso aqui já gera uma segurança a mais também, entendeu? E é isso. Bem, essa é a forma como eu faço a nossa análise pré-live, mas já está tudo resumido no Chesscore, beleza? Então, pega o seu Chesscore e corre para o abraço. Valeu!